vocês. Existem métodos de atendimento para os grupos vulnerabilizados, em geral, que frequentam o equipamento cultural? Por exemplo, quantidade de atendimentos considerando categorias como raça, cor, etnia, identidade de gênero, território e etc. Era muito recluso o acesso ao sobrado, e aí a gente pensou o percurso justamente para poder descentralizar e trabalhar com outras produções culturais, outras visões. E você acha que o percurso fez uma virada territorial no Sobrado? Com certeza. Inclusive que não tem mais retorno, né? A gente fala que quando o Sobrado reabrir, a gente vai ter que ter o projeto Percurso como um programa dentro do Sobrado aberto, funcionando, mas ele também indo aos territórios e trazendo os territórios para o Sobrado. Porque a gente leva os territórios para alguns equipamentos, mas eles ainda não vieram para o Sobrado, né? E aí a gente quer construir esse diálogo e transformar o Sobrado nesse espaço que consiga acolher, receber, enfim, trabalhar com esses outros públicos e essas outras produções culturais, porque a gente também entende que isso não é só sobre o público, mas sobre os produtores culturais, os artistas, curadores, né, que são dos territórios e muitas vezes não estão nesses espaços institucionalizados. O público quantificado, ele é muito bom para a CEPLAG, né, para esses órgãos de controle, que precisam de método, mas assim, é uma coisa que a gente fala, eu, Germana, a equipe toda também tem esse discurso, mas é que a gente precisa conhecer esses sujeitos para a gente entender o que é que efetivamente o percurso tem feito na vida deles, né? Como é que tem sido essa chegada dessas produções, né? Inclusive do próprio território, como é que eles passam a conhecer e reconhecer o território a partir dessas trocas, né? Com, por exemplo, o núcleo da Mona Lisa, quando fala sobre patrimônio nos territórios, né? O que é patrimônio no território, então é muito interessante a gente compreender isso, né? Porque é uma reverberação que não aparece em número. No início, nós nos reuníamos com os líderes, né? Era uma espécie de repartir, digamos assim, que o Sobrado fazia com alguns representantes do território, sejam de projetos, de espaços culturais independentes, mas era dessa forma. A gente ia ao território, escutava, tinha uma reunião e aí voltava, né, com as demandas e construía junto. Mas era esse o canal, por exemplo, assim. Pode-se dizer que as informações necessárias para acessar os equipamentos ou atividades culturais são entregues ao público frequentador de forma direta e simples? Online, por exemplo, online, coleta em domicílio, coleta via intermediários, no balcão, via correio. Informações para acessar. Acho que sim. Acho que um 4. Porque a gente está falando de pessoas com deficiência, 3 na verdade. Eu acho que isso aí é geral. É geral, é? Pode-se pode dizer que as dizer informações que necessárias para informações acessar os equipamentos de atividade cultural são entregues ao público frequentador de forma direta e simples. De forma, eu acho que 4. Somente as redes. Simples, né? mas assim, simples, algum... É porque eu nunca acho que só a internet é uma coisa simples, eu nunca tenho essa visão, principalmente trabalhando com o território. O que a gente sente, talvez, é a necessidade de uma aproximação maior com outros interlocutores, que o Repartir nos apresenta, né? Contudo, eu não sei se ainda eles se apropriaram do Sobrado como eles se apropriaram do Complexo, no sentido de demandar, né? Eu sinto, do Repartir que eu fui, os dois, eu senti que era isso, assim, a gente tem muitas demandas para o Complexo, a gente integra essa rede que está no centro, que está muito próxima do Moura, mas ainda é muito pontual o que vem para nós, assim, né, enquanto demanda, enquanto questão mesmo. Mas eu acredito que existem possibilidades maiores da gente estar se integrando à comunidade, porque, inclusive, a gente conheceu naquele último que foi na igreja, né, na Revival, alguns projetos que eu não tinha conhecimento, da capoeira, por exemplo, outros projetos lá, aquele professor, não sei se é professor do médico, não sei. Que ele é o médico do... Que ele tá ligado a vários projetos, né? E aí a gente não conhecia. Então, assim, é uma questão que eu acho que pode se aprofundar. Mas é muito interessante porque a gente consegue conhecer outros interlocutores e trabalhar outros espaços no território, né? Porque às vezes a gente fica muito ligado a um interlocutor só, mas ele não representa o território. A diversidade e a riqueza do território como um todo, né? Lipe, o que é o Repartir? O Repartir é uma ação que a gente desenvolve a partir do núcleo de articulação comunitária, em articulação com a assessoria, que são encontros com representantes do território, né, e os equipamentos culturais, né. A gente está na 5ª edição do Repartir, ele acontece, acho que pontualmente, pelo menos uma vez por semestre, né, e são esses espaços de interlocução, né, onde os moradores do Moura Brasil, né, já realizou no Moura Brasil e no Campo da América, que foram territórios onde a gente realizou o mapeamento afetivo, né, que é esse espaço de interlocução, de abertura de campo também, né, com a pesquisa e essa formação em torno do patrimônio, e a gente acaba a partir daí abrindo campo também para essa interlocução entre moradores, comunidades e os equipamentos culturais, né.
Aí eu falo muito repartir porque é esse espaço de fórum, né? Eu me lembro, por exemplo, do que acontecia na Kodak, na Coordenadoria de Diversidade, Acessibilidade e Inclusão, que eram os espaços dos comitês de expressão, né? Expressões negras, expressões indígenas, né? Que são espaços de interlocução com os públicos, onde traziam-se demandas, onde era possível articular junto com a secretaria, né, programações, ações específicas, né? Acho que dentro desse lugar da participação social, esses espaços dos fóruns são assim muito frutíferos assim dentro dessa interlocução. É isso que o professor Alexandre falou, né? De repente construir uma meta relacionada à ação afirmativa de participar desses fóruns, né? Com mais ênfase, né? Mais direcionado, né? Porque aqui, daqui a pouco, a gente vai delimitar ao grupo de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, se vocês, depois, no outro momento, pegarem as populações negras, que você já tem atividades, né? Mais participação social, se aproximar mais desses tipos de fórum, desses tipos de comitês, mas como plano mesmo, né? Não só como eles convidando, mas vocês terem plano que não é só reação, mas vocês irem como ação, né? E qual é a experiência dos equipamentos que está usando carro de som para... Muito boas, em território principalmente, professor, a adesão é boa. Inclusive a gente já usou também, não foi? Foi. Carro de som como estratégia, porque a gente teve um retorno positivo sobre isso. O meu pensamento nesse momento é esse movimento de percursos, né? E que o que a gente tem feito é algo muito além do que a gente imaginou no início. A gente tem inserido, inclusive, esse público frequentador, entre aspas, na nossa programação. Enquanto artistas, enquanto produtores culturais. Será que isso pode se considerar isso nessa resposta? Ela pode, Germana. Os indicadores utilizados para esse acompanhamento são sensíveis às situações vividas por grupos vulnerabilizados? Mark Jones? São. Aí, Pode ser 5, Eles são todos construídos nessa perspectiva, que é pelo percursos, né? Então, ele está todo instrumentalizado a partir dessa orientação. Em termos gerais, há levantamentos regulares de informações sobre características da população atendida? 4. Então, sim, 4, 5... Desculpa. levantamento. Em termos gerais, há levantamentos regulares de informações, acho que 4. Porque a gente tem as fichas de inscrições, a gente tem e a gente faz esse levantamento, né? A gente está criando internamente. Sim, nós estamos mapeando o público até para entender quem a gente não atende, como é que a gente atende essas pessoas que não atendemos e quem também atendemos, né? E por quê, enfim, fazendo esse mapeamento do público para a gente entender aonde a gente não chegou ainda. Como você avalia essa afirmação? Existem esforços de identificação de situações desviantes nas quais os indivíduos do grupo ou território em questão não são atendidos por nenhuma das vias e canais disponibilizados para acesso ao equipamento cultural? Existem, Isso no planejamento. Sim, Planejamento. acho que 4. Esse mapeamento que tu falaste Exato. E nas próprias, assim, nesses rodas, ciclos de conversa que a gente teve no início, eles foram muito bons para isso também, que a gente conseguia ter um acesso a uma dimensão mais ampla a partir do próprio território, né? Foi a proposta, Samuel? Transformar a rede que eles têm já do percurso em fórum, para que eles pensem coisas e construam modelos políticos. Vocês têm o percurso. Vocês podem colocar, inclusive, isso no plano de ação afirmativa. Projeto percursos, tá, a partir de um fórum. E aí divulgar ainda mais o projeto percursos, pode conseguir dar recursos. Fortalecer a vinculação. Imagina, O retorno dos territórios, por exemplo, quando o equipamento reabrir, né, para criar essa vinculação com as visitações, né?